Bom dia, bom dia, bom dia. Vou deixar aqui já fixado no comentário o título da nossa live: LGPD no direito de família. Publicar. Vamos fixar o comentário. Fixar. Oi, Dai. Oi, Oscar. Bom dia. Bom, gente, a live de hoje é sobre LGPD no direito de família. Para essa live, eu quis trazer alguém que entendesse muito sobre LGPD e trouxe de fato. Oi! O Oscar Valente Cardoso é professor, juiz federal, doutor em Direito. Ele estuda e escreve muito sobre LGPD, ele tem artigos publicados. Não sei se eu podia falar aqui, mas vou dar aí um spoiler, eu sei que tem livro sendo produzido também. Então, não tenho dúvidas de que ele seria a melhor pessoa para eu trazer aqui. Além de tudo isso, o Oscar é meu marido, pai dos meus filhos. Então, acho que vai ser uma conversa bem agradável que nós vamos ter hoje. Oi, Pamela, bom dia, tudo bem? Bom, gente, então vou chamar aqui o professor Oscar, vamos puxar ele. Ah, ele já enviou a solicitação. Vamos. Oi, maninha, bom dia. Olá, bom dia. Estamos na mesma casa, então vamos ver se a gente... Senão não vai prejudicar o áudio do outro. Bom dia, Ludi. Bom dia, professor Oscar. Eu vou me cuidar para não te chamar de amor aqui na live, né? Então, eu estava aqui te apresentando para o pessoal, caso alguém não conheça. Oi, Edir, bom dia. Caso alguém ainda não conheça o professor Oscar, né? Então, vamos falar sobre LGPD. E eu quis já começar essa conversa já perguntando aqui para o Oscar. Quais são os 3 erros que você identifica aí nos nossos profissionais do direito, os nossos advogados? Quais são os 3 erros fatais que eles cometem? Bom dia a todos. A Michelle agora entrou também. E antes de falar nos 3 erros, não sei se posso fazer um aquecimento aqui, de brincar um pouco com o LGPD e de falar o porquê que a gente Fica precisa se bem à preocupar com vontade. a Vamos família. fazer esse aquecimento então. Alguns casais aqui, eu vi que a Adília e a Juliana entraram também. Tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, inclusive na proteção da intimidade dentro de casa, porque é um direito que precisa ser exercido também, né? Bom, acho que é interessante primeiro a gente saber que a LGPD, hoje nós temos um projeto de LGPD penal em tramitação, mas a LGPD, então, ela se aplica a qualquer área civil do direito, de uma forma mais ampla, ou seja, qualquer relação jurídica que não seja criminal, a LGPD se aplica. Então, não é à toa que se fala que ela é tão importante e provavelmente vai mudar a nossa cultura e mudar as relações, pelo menos jurídicas no Brasil, como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, há 31 anos atrás. Agora, dia 11, o CDC completou 31 anos. O LGPD literalmente se aplica a tudo. Né? Qualquer tipo de atividade que a gente faça com dado pessoal, se aplica LGPD, direito civil, consumidor, família, obrigações, sucessões, ambiental, tributário, administrativo e tudo. E aí, eu acho que é mais fácil não explicar o que é dado pessoal, mas o que não é dado pessoal. Porque tudo que nós fazemos envolve dados pessoais. Nós estamos aqui expondo dados pessoais. As pessoas que estão entrando com o nome do perfil do Instagram, que é um dado pessoal, o endereço IP que a gente usa, ainda que ele não seja fixo para usar na internet, é um dado pessoal, consegue identificar pessoas, consegue identificar quem pratica crimes, e tudo que nós fazemos hoje em dia deixa rastro. Então é importante, e isso também se aplica ao direito de família, e aí eu vou começar pelo inverso, porque eu acho que um ponto muito importante que não está sendo explorado e aproveitado é o uso dos dados como provas nos processos judiciais. Porque os dados que são os elementos mínimos e que identificam qualquer pessoa, e não, como eu falei, não necessariamente o nome, uma foto é um dado pessoal, o nome de perfil no Instagram é um dado pessoal, a placa do carro, como eu falei, o endereço IP, o número de um processo é um dado pessoal. Então, até no direito de família é muito importante
já que, em regra, pelo artigo 189 do CPC, as ações de família normalmente tramitam em segredo de justiça, é importante até para o advogado, para a própria parte, armazenar com cuidado, não compartilhar, não expor nem o número do processo, porque isso é um dado pessoal que pode revelar atos praticados no processo que são da intimidade ali do casal, do ex-casal, das pessoas envolvidas, e pode expor para terceiros e a gente nem sabe quem é, né? Porque não existe um controle, uma auditoria para saber quem acessa o processo. E no começo desse ano, naquele curso que nós participamos na Escola da Júri sobre LGPD no Direito de Família e Sucessões, na minha aula eu fiz um exercício muito interessante e nós fizemos uma, entre aspas, reconstituição de autos do inventário do Google. Mesmo sem saber o número do processo, mesmo sem saber o nome das partes, é possível, por pesquisa na internet, principalmente no buscador do Google, a gente saber todos os passos de um processo de inventário que envolve adolescentes que tramitem segredo de justiça, mas está tudo exposto na internet. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, saber os limites também do que pode e o que não pode ser feito, né? E aí, por outro lado, também, não posso falar nesse ponto na área de família, mas falando em execução, até hoje a gente vê uma falta de cuidado, uma falta de preocupação muito grande do credor em buscar a localização do devedor, em querer deixar para o judiciário resolver tudo. Então, pesquisas básicas de procurar o devedor em uma rede social ou até mesmo num buscador da internet, isso não é feito. Às vezes o credor pede a citação do executado numa cidade em que ele não mora há 2, 3 anos, né? E aí isso leva a uma outra questão. Até que ponto esses dados abertos que estão na internet podem ser usados em um processo judicial contra o titular dos dados? E aí no direito de família isso envolve questões mais sensíveis, envolve segredo de justiça, envolve também criança e adolescente. E um ponto, né, que é uma pesquisa que eu tenho feito e que tem dado mais trabalho, que é muito pouco trabalhado no Brasil, esses dados na internet, esses rastros que nós deixamos todos os dias na internet, até que ponto eles podem ser coletados, podem ser tratados e podem ser usados contra a própria pessoa. Faz alguns dias, né, isso repercutiu até na imprensa aqui no Brasil, e eu não sei até que ponto isso realmente aconteceu, ou se não é uma ação de marketing do aplicativo. Uma inglesa postou um vídeo no TikTok contando uma história em que ela e o namorado compartilhavam no smartwatch de cada um o mesmo aplicativo de exercício, de queima de gordura e perda de peso, e que um dia ele saiu à noite supostamente para beber com os amigos, ela ficou em casa dormindo, e aí ela gravou o vídeo contando a história que de manhã ela levantou para fazer o café da manhã para ele, e recebeu uma notificação no smartwatch dando os parabéns de que ele tinha conseguido queimar 500 calorias às 2 da manhã. E ela pensou, bom, ele deveria estar sentado num balcão de bar bebendo com os amigos e queimou 500 calorias, né? E no final do vídeo ela brinca, ela conta o que fez com o café que estava preparando para ele, que isso levou ao fim do namoro. Ou seja, um compartilhamento de um aplicativo entre um casal, né, levou ao fim da relação porque ela acessou dados que, para ele, ela não deveria ter acessado. Eu sei que quem tá rindo ali tem uma história boa para contar disso aí também. Meu Deus, as pessoas têm que cuidar. Compartilha Spotify, compartilha... Tem que tomar cuidado com isso. Isso foi na Inglaterra, mas nós já temos casos no Brasil de casamentos que terminaram por causa da conta família do Uber. Então tomem cuidado, não tenham conta família aí nada, porque isso é um problema. Da esposa verificar ali ocasionalmente que o marido, no meio da tarde, ao invés de estar trabalhando, né, chama um Uber e foi para o motel. Isso já aconteceu no Brasil. Então o errado não é ter uma conta família, o errado foi o que ele fez, né? Utilizando a conta família. O Fabrício está lembrando o caso do Spotify também, né? O tipo de playlist que se ouve, a hora que se ouve a playlist, também, isso também pode levar ao fim de um relacionamento. Outra situação que já aconteceu no Brasil também, e aí cuidado com o iOS, né? A Carol tá contando que vai providenciar a conta família. Ó, tu deu uma ótima ideia. Todas as mulheres agora vão querer conta família para tudo. E aí é um monitoramento disso, né? Porque a pessoa tem o acesso dela ali permitido pela outra, teve o consentimento, e isso pode ser usado, então muito cuidado
com conta família, até no Spotify é perigoso ter conta família porque entrega. E outra situação que no iOS é mais comum do que o Android, que há um compartilhamento maior de dispositivos, situações que já aconteceram no Brasil também, de um casal separado, de ter aquele problema de alienação parental, do pai ou da mãe querer afastar o filho um do outro, e de um pai que comprou um tablet, um iPad, deu para a filha para se comunicarem, para ele poder conversar sem a interferência da mãe. E aí o que aconteceu? Claro, habilitou, instalou a conta dele, um compartilhamento com o iPhone, e a ex-mulher passou a ter acesso a todo o conteúdo do iPhone do ex-marido, inclusive mensagens que eles trocavam com a atual namorada. Então, muito cuidado com isso também, porque mesmo dentro do ambiente familiar nós precisamos ter uma esfera de intimidade que precisa ser respeitada. Exatamente. A proteção de dados já é complexo de se entender nas relações ali de consumo, nas relações de trabalho. Imagina no ambiente familiar, né? Mais complexo ainda. E isso que você mencionou, realmente já aconteceu comigo, e meus colegas advogados aqui que atuam em família já vão ter passado por isso também, que é chegar, por exemplo, aquele cliente e falar exatamente isso. Eu dei um celular para minha filha para me comunicar com ela, minha ex-mulher usou, acessou o Facebook por ali, comecei a ter acesso às conversas dela, descobri que ela estava combinando de fumar maconha com os amigos. E aí já gera uma situação onde ele nem sabia, não era um problema. A criança talvez não estivesse em risco, porque ela fumava a maconha dela lá com, com os amigos, sem a criança estar presente, enfim. Mas ele ficou sabendo. E aí já queria mover uma ação e tudo mais. E aí, qual é o potencial que essa prova teria? Né? É bem complexo quando a gente entra nesse assunto mesmo. Tem muita... Nossa, daqui a gente pode sair com diversos assuntos. E aí esse é um problema que na China esse controle é muito maior, mas isso já tem no mundo inteiro, essa falta de fronteira entre o mundo físico e o mundo digital. Quando eu comecei a pesquisar e estudar LGPD há uns 2 anos, eu falava lá no início que nós, e ainda falo, nós levamos duas vidas diferentes, uma no mundo físico e outra no mundo digital. E todo dia nós estamos nesses dois mundos. Só que hoje nós não temos mais nem fronteiras entre um e outro. Que o que nós fazemos no mundo físico é automaticamente passado, convertido para um dado digital e processado, e a gente não sabe onde vai parar. A gente vive hoje num descontrole total da informação. Eu não sei quem tem os meus dados, o que faz, com quem compartilha. Os aplicativos gratuitos, no caso do Face App, do Reface, a gente não sabe o que é feito com fotos e outros dados são coletados. Tem uma pesquisa que foi feita, ela já está um pouco defasada, acho que é de 2 anos atrás, com Android, em que se fez um levantamento que quem tem um dispositivo com um sistema operacional Android tinham aproximadamente 900 dados coletados todos os dias. E isso é uma pesquisa de uns 2, 3 anos atrás. Então, a gente fornece uma quantidade absurda de dados todos os dias. E aí, um caso interessante em relação a filhos, foi agora, acho que dia 8 ou 9, o jornal de Dallas publicou uma reportagem, que fizeram uma investigação e descobriram que as instituições de ensino de todo o estado do Texas, nos Estados Unidos, 15 fazendo Para mundos. vocês também? Eu tô aparecendo. Ah, voltou. Tu tinha dado uma travadinha, amor. Volta um pouco. Tá. Não, eu estava contando, acho que foi agora dia 9 de setembro, faz poucos dias, foi agora em setembro, um jornal de Dallas, no Texas, publicou uma reportagem, uma matéria investigativa, em que eles contam uma descoberta que desde 2015 as instituições de ensino de todo o estado do Texas, nos Estados Unidos, fazem o monitoramento dos estudantes, de mais de 1 milhão de estudantes. A intenção é prevenção a ataques com arma de fogo à escola, a cyberbullying, ao suicídio, só que o fato é que há 6 anos todos os alunos no estado estão tendo contas de e-mail, às vezes interceptadas e acessadas, o histórico de navegação na internet, postagens em redes sociais, sem ter conhecimento disso. E até que ponto isso é possível? No Brasil, a LGPD exige para qualquer tipo de tratamento de dados de criança e adolescente o consentimento dos pais. Mas se os pais consentirem com isso, será que ainda assim isso seria lícito? Isso seria possível mesmo que a criança ou adolescente não saiba que está sendo vigiada 24 horas por dia?
Então, aquela história de cuidar do bebê com a câmera, com a webcam no quarto, hoje já vai até a universidade esse tipo de vigilância e o É. controle dos rastros que nós deixamos na internet e nós ficamos mais vulneráveis com isso. É realmente muito complexo, até porque se para nós já é difícil entender e administrar isso de fornecer dados, sabendo que muitas vezes a gente nem sabe o que vai ser feito com eles, imagina um adolescente, muitas vezes o adolescente não tá nem aí, como diz o outro, né? O próprio TikTok é um aplicativo que eles usam muito e a E não gente poderiam, né? não sabe. Pois é, ainda tem mais Limite de essa idade. situação que são menores de idade e tudo mais. Bom, mas então, esse assunto do âmbito da família, das crianças, realmente é um assunto que dá muito pano para manga. Mas o que, que eu gosto de falar também? Que o que, que os advogados podem fazer? Entender que quando eu estou tratando de dados pessoais dos meus clientes, não são dados meus. Embora eu tenha coletado, eu não posso fazer o que eu bem entendo. Eu gosto de usar uma analogia que é como se eu pegasse uma bolsa e colocasse um monte de massinhos de dinheiro dentro dessa bolsa e saísse andando pela rua. Cada massinho desse representa um cliente com os seus dados, são as minhas pastas onde eu armazeno os dados deles. São massinhos de dinheiros que são de outras pessoas, não são meus. Então, embora eu esteja portando, esteja ali guardando esses dados, trabalhando com eles, não são meus. Só esse pensamento já te ajuda a intuitivamente fazer muita coisa relacionada a LGPD. Mas então, eu acho que agora a gente pode entrar nos erros que as pessoas cometem quando estão tratando dados. Vamos falar um pouco mais sério agora, então. E aí, puxando esse teu assunto, acho que o primeiro erro que a gente vê muito na prática, e aí dos dois lados do balcão, principalmente agora nesse período aí de pandemia e de isolamento que aconteceu muito, é o uso de aplicativos, de dispositivos pessoais para fins profissionais. A gente está em casa, está usando mesmo, às vezes, o computador para duas pessoas trabalharem em períodos diferentes, para os filhos assistirem às aulas, e para quem, digamos, trabalha no judiciário, no Ministério Público, na advocacia, tá ali às vezes armazenando arquivos, abaixa um arquivo de audiência para assistir, depois esquece de apagar, aquilo fica guardado ali na pasta de downloads, ou mesmo apaga e não tira da lixeira, né, uma petição, uma decisão que fica guardada no computador, que várias pessoas da família vão abrir Exato. ao longo do dia, ao longo do tempo, e podem, e no direito de família é pior ainda, porque pode acessar informações de processo sigiloso. Sim, imagina o cliente te mandar uma prova super sensível, de repente uma filmagem, que às vezes o cliente do direito de família tem esse costume, manda um vídeo do filho, ai, olha como meu filho voltou da casa da ex-mulher, olha como meu filho voltou da casa do meu ex-marido. E aí ele te manda isso no WhatsApp e é num computador, desculpa, num celular que o teu filho usa para jogar, onde ele tá deixando super vulnerável aquele teu aparelho. E outra questão que eu tinha que ter comentado antes e me esqueci, tu estava falando alguma coisa ali sobre essa situação de vulnerabilidade e eu me lembrei que é o fato de eu tô aqui contigo fazendo, por exemplo, uma audiência, né, por videoconferência. Se eu estou numa sala de audiência física, eu sei quem está presente. Mas infelizmente já aconteceu comigo numa mediação privada, não era audiência, mas uma mediação privada onde a gente estava ali negociando com as partes e era visível que uma das pessoas tinha alguém com ela ali que não era para fazer parte daquele procedimento, daquela negociação, falando coisas e até distraindo aquela pessoa. Eu não sei se tu já vivenciou isso em alguma audiência, mas é muito complicado administrar essa situação, né? A grande vulnerabilidade, aí se a gente entrar no segundo erro, acho que foi não sei se foi a Silvana ali, alguém que mandou o BYOD, né, que é o Bring Your Own Device. Hoje as empresas, muitos principalmente, estimulam isso da pessoa usar o seu próprio computador, notebook, o pendrive para levar para o trabalho, mas a gente precisa ter cuidado para não misturar as coisas, né? Então, aí o segundo erro tem ligação com esse primeiro, do uso de dispositivos pessoais para fins profissionais. E o segundo erro é essa falta de definição de perfis de acesso, de permitir que qualquer pessoa acesse tudo. É o chamado controle de acesso às informações. A maior vulnerabilidade na segurança da informação
não é no sistema, não é no dispositivo, não é em ter um antivírus, um firewall, mas a maior vulnerabilidade são as pessoas. É o de comentar no elevador, de comentar no corredor, numa conversa no café, ou na porta, na entrada da sala de audiência, Ó, a ou Karine, que não é promotora, definir. tá falando aqui que ela vê que é um ponto negativo das audiências virtuais. Eu sou super fã de tudo que é virtual, mas eu concordo que isso é sem dúvida um ponto negativo, né? Que a gente não tem controle de quem tá ali junto. Complicado. A gente tem feito muito, até o pessoal da Justiça do Trabalho tem feito mais capacitação nisso. Sei que eles aprendem até, às vezes, quando a pessoa está com óculos, a saber verificar ali o reflexo, se para conseguir enxergar se tem alguém atrás, dando alguma instrução. A gente pede para girar ali a câmera no ambiente para Ah, ver se tem mais alguém. Tem algumas medidas de segurança que a gente tem aprendido para evitar esses problemas. Mas aí dentro desse erro de não ter definições de perfil de acesso, no, na Previdência Social a gente via muito, era muito comum, e isso parou de uns anos para cá, de às vezes se descobriu uma fraude no INSS em algum lugar do Brasil, que um estagiário alterava o resultado da perícia médica para conceder o benefício, e aí a gente tem casos aí que ainda se consegue encontrar hoje na internet as histórias, que tinha carros, apartamentos, comprados só com isso. Por quê? Porque não havia uma definição de perfil de acesso. Ainda que uma equipe seja pequena, a gente tem que definir quem pode ter acesso a que tipo de pasta, a que tipo de informação. E mesmo que não haja algum sistema mais sofisticado de segurança, o próprio Windows a gente pode colocar senhas, existem aplicativos gratuitos que a gente consegue ocultar arquivos para que as pessoas não vejam. Então é importante definir quem pode acessar que tipo de informação. E até mesmo no escritório de advocacia, é um caso que eu lembro na faculdade, independentemente do tamanho da cidade, às vezes há o estagiário que tem acesso a um caso de divórcio de uma pessoa conhecida na cidade, às vezes uma pessoa que trabalha na TV, na imprensa, hoje um digital influencer, de chegar e contar na faculdade para os colegas, de dizer o que viu no processo, o que está escrito na petição inicial. Então a gente precisa fazer esse controle de definir quem pode acessar o quê, e aí dentro de o mínimo que seja a organização, a gente precisa definir quem pode acessar cada tipo de pasta, cada tipo de arquivo, de sistema de informação. E aí, eu acho que o terceiro e o último problema que a gente pode destacar é o principal de todos, que é o de não ler a lei. A gente tem, às vezes, um hábito péssimo que já vem da faculdade, de quando estudar alguma matéria, ir direto para o resumo, ir direto para algum livro e não se preocupa em ler a lei. A LGPD é uma lei muito curta, tem só 65 artigos, ela tem um glossário no artigo 5º que explica quais são os conceitos novos que estão ali na lei, por que eles são usados. O ela é artigo muito bem 6º, organizada, né? que tem o conteúdo de cada princípio, é muito fácil de entender. E eu tenho visto muitas pessoas irem buscar formulário, padrão, arquivo de Excel com uma planilha pronta, mas aquela preocupação mais de ganhar o peixe do que querer aprender a pescar sozinho. Então, comecem pelo básico, comecem tentando entender a lei, lendo a lei, para depois partir para uma segunda etapa de saber como aplicar essa lei na prática. Exatamente. Olha, a Renata está contando aqui que em uma audiência virtual que foi realizada, as duas testemunhas estavam juntas na mesma residência e uma delas estava se escondendo. E aí ela conseguiu identificar através de uma parte de um cabelo que apareceu. Então, realmente, às vezes dá eu digo entre aspas, uma vergonha alheia, mas talvez seja o caso de realmente chamar atenção e questionar, né, o que está acontecendo, pedir para girar a câmera. Achei ótima essa dica. E por isso que é importante as capacitações, os treinamentos. Nós estamos lidando com um novo cenário, né? Queria dar bom dia para Ana Passos, que deu bom dia aqui para a gente também. E tinha mais uma coisa que eu queria me lembrar, quando estava falando do segundo passo ainda. Se eu me lembrar, eu falo, mas era alguma situação assim também que a gente tem que tomar cuidado nessas situações aqui onde a gente está num ambiente virtual que a gente não tem muito controle de quem tá por ali, né? E aí, dos três passos, dos três erros, dos três passos seria isso? Os três erros, acho que os maiores são esse uso de aplicativo, dispositivo pessoal para fins profissionais, sem fazer essa separação
de limites entre um e outro. O Uhum. segundo é a falta de definição de perfis de acesso, né? O controle de acesso às informações. E aí, o Ah, terceiro é me o lembrei. de não nesse segundo passo, algo que eu sempre chamei atenção no início eu acho que a primeira preocupação começa pela porta, só não vai esquecer dessa vez. Hoje em dia, órgão público, privado, shopping, prédio comercial, tribunal, Detran, esse serviço de controle de acesso, de vigilância, geralmente é terceirizado. E, aí, e muitos já têm esse cadastro digital, até mesmo em capitais, cidades maiores, até a biometria digital, a foto das pessoas que entram no prédio. E muitas vezes um vigilante fica doente ou falta, entra de férias, e vai lá uma pessoa que está no primeiro mês da empresa, que a tomadora de serviço não fez nenhum tipo de verificação ali de antecedente, de quem é aquela pessoa, senta no primeiro dia de trabalho e tem acesso a todo o banco de dados ali daquele local, de todas as pessoas que Exato. passaram por ali, às vezes fotos, às vezes digitais, Sim. sem nenhum tipo de controle do que essa pessoa pode fazer com essa base de dados. Pois é, então até foi isso que eu me lembrei, tem a ver com isso. Quando a gente estava ali falando dos níveis de acesso, isso é muito importante que a gente cuide e os advogados, mesmo não tendo um software jurídico, podem fazer isso. Tem os e-mails personalizados que o pessoal costuma comprar, eu tenho do Gmail, por exemplo, né? O e-mail do Google. E aí ali dentro a gente tem um verdadeiro escritório virtual, se quiser, porque a gente tem planilha, e ali você define os usuários da tua equipe. Você cria e-mails para essas pessoas. E dali dentro você consegue definir se aquela pessoa consegue editar um arquivo, que arquivos ela consegue visualizar. Então é muito importante que a gente saia de fato do analógico e vá para o digital. Eu vejo que as pessoas têm um pouquinho de resistência porque chega a ser um contrassenso. Ao mesmo tempo que a gente fica vulnerável com a captação de dados, a gente também tem mais segurança quando informatiza as informações, né? E aí, o que eu queria dizer, que eu me lembrei, ontem eu estava tendo uma aula na mentoria que eu faço com o professor Conrado Paulino, e ele é advogado há muitos anos de direito de família. Ele falou que às vezes recebe foto de aluno que é estagiário do fórum, vai lá, clica, tira uma foto de um processo que tem ali uma petição dele e diz: Olha aí, professor, vou despachar no teu processo. E ele, tá bom. Ou seja, e aí ele diz que os alunos falam, comentam que quando a gente vê petição tua, a gente fica ali analisando para ver, será que o professor faz tudo que ele manda a gente fazer? E aí eu fiquei pensando, Jesus, olha o que descontrole tudo isso. Será que esses estagiários estão passando por treinamentos para que seja explicado para eles o que eles podem e o que eles não podem fazer? Será que eles podem tirar foto de processo, mandar para o advogado do processo e dizer, olha que eu vou despachar como se... Então, assim, complicado, né? O que a Michelle está contando para nós aí? Eu já li, já vou dizer, e antes Tá. de falar a pergunta da Michelle e responder, esse é um problema, acho que até a gente já conversou numa live sobre isso, numa aula, acho que foi em uma aula, acho que até foi na aula do curso da Júris. Hoje em dia as pessoas colocam lá a foto do cartão de vacina e tajam, riscam alguns dados pessoais, só que até com isso a gente precisa ter cuidado que existem aplicativos que conseguem editar a foto e tirar aquilo ali. Então é muito fácil. Então, cuidado até em fazer isso, às vezes colocar o processo pessoal, sentença favorável, liminar deferida, e risca ali o número do processo, o nome da parte. Mas é muito fácil com aplicativos até gratuitos que a gente acha na internet, tirar esse risco, essa tarja e conseguir identificar o que está ali por baixo daquela foto. Nossa, dica preciosíssima. E isso é até algo que eu já fiz e cuido para não fazer mais. É meio tentador, porque quando vem algo favorável, você quer, ainda mais hoje em dia, nesse mundo onde se fala tanto na tal prova social, né? Eu, por exemplo, tô aqui propagando conhecimento, eu quero mostrar que de fato eu vivo o que eu propago. Então, se fala muito hoje em dia no marketing jurídico na tal prova social, mas de fato isso não pode, inclusive tem um provimento específico da OAB que saiu há pouco tempo explicando que não dá para postar sentença favorável, liminar concedida, a gente não pode fazer isso. E me Estamos perguntar estourando nosso tempo de live. Então, já posso te pedir para a gente chegar nos 3 benefícios? Para a gente tá, encerrar? pode ser. E E aí já eu vou contar já uma coisa rapidinho. Ó, quem tiver aqui acompanhando a live,
dá um print nela, compartilha pra gente saber e nos marca, né? Pra gente saber que vocês estão assistindo a live. Porque quem estiver aqui hoje vai ganhar um presente. É só chamar a gente no direct e pedir. Nós vamos fornecer um resumo em forma de e-book de tudo que foi falado aqui na live para vocês não esquecerem. Os benefícios estão daí, falando dos benefícios, eu respondo a pergunta da Michelle, a questão muito interessante também. Né? Acho que o primeiro benefício é a segurança para os dados, né? De ter a proteção adequada, e tem um estudo recente nos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar o percentual, se é 70% ou mais, de que pequenas empresas quebraram depois de um incidente com dado pessoal. É inviável conseguir reparar todos os danos e os prejuízos causados quando isso acontece. E então, quem tem escritório de advocacia também precisa ter muito cuidado com isso, né, e de dar segurança, principalmente para dados pessoais sensíveis, para evitar que isso aconteça. Né, de definir senhas, perfis de acesso, de ter um backup, às vezes armazenamento em nuvem para evitar problemas. Segunda vantagem, que hoje ainda é vantagem, mas acho que logo espero que deixe de ser, que é o diferencial na reputação, na credibilidade. Né? Hoje as empresas, as grandes empresas, mas isso vai chegar a todas no Brasil, na adequação da LGPD, um dos passos é também atualizar a LGPD nas suas relações e contratos com terceiros. Então, quem tem já a sua organização, o seu escritório, a sua pequena empresa, o que for adequado ao LGPD, vai conseguir facilmente manter os contratos e ter mais contratos, porque ainda é um diferencial nessas relações no Brasil. Em terceiro lugar, a outra vantagem é a criação de um plano de continuidade de negócio. Né? E aí eu passei por isso essa semana, que a gente teve um vento forte e chuvas aqui na segunda-feira, algo que é muito comum aqui na região, e começa a dar picos de energia. A luz caiu umas 5 ou 6 vezes aqui na segunda do dia inteiro, e numa dessas vezes meu computador queimou. E aí o que eu faço? Eu tinha praticamente tudo em backup. Né? Agora que hoje que ficou pronto, vou lá buscar a hora que acabar aqui a live, mas alguns arquivos, algumas coisas que eu tinha armazenadas lá, eu fiquei a semana inteira sem acesso, inclusive algumas coisas de um curso que eu estou fazendo que eu não tinha gravado no pendrive ficaram lá, e se isso não foi salvo, eu não tenho mais como recuperar. Então isso é muito importante, que a gente tenha esse plano de continuidade. E aí outro ponto, emendando com isso para responder a pergunta da Michelle, dentro de tudo que a LGPD nos exige, de dar segurança para os dados, de ter esse plano de continuidade, de se algo acontecer, a gente consegue continuar trabalhando sem nenhum problema, estão os deveres de registro. Para quem é agente de tratamento de dados, seja controlador ou seja operador, tem um dever de registrar tudo que faz. Mas o registrar não é ficar fazendo relatório e anotando o que fez durante o dia, mas principalmente hoje a gente tem sistemas que conseguem arquivar e armazenar tudo que a gente fez. Se um arquivo é alterado, quem alterou, em qual foi o horário, se houve algum tipo de manipulação. E esse dever de registro também a gente pode aplicar para responder essa dúvida dela, que é muito interessante, sobre o uso do meu INSS, né, que muitas pessoas, apesar de no Brasil a gente ter mais de 80% da população adulta acessa a internet diariamente, muitas vezes, a grande maioria usa para aplicativo de mensagem, para situações básicas, e às vezes o advogado em qualquer área, no previdenciário, para pedir um benefício no INSS, ou às vezes alguém vai resolver uma questão de imposto de renda ou tributária para o cliente, cria um login sem o nome do cliente, porque o cliente não sabe fazer aquilo que é preciso no sistema da administração para apresentar o pedido ou para resolver o problema. E aí, que cuidado que o advogado tem, acho que isso tem relação com a pergunta dela, com ter o login e a senha do cliente para entrar em um sistema administrativo. Seja no Detran, seja no INSS, seja na Receita Federal. Né? Isso é um grande problema. Acho que a primeira precaução que a gente precisa tomar é registrar, colocar por escrito. A gente fazendo um contrato específico com um cliente que ele está sendo criado um login assim no nome dele, o advogado vai ter a guarda, vai ter esse acesso para aquela finalidade do serviço que está sendo prestado, que é pedir um benefício previdenciário. E aí, se houver algum tipo de incidente, que seja resolvido. Outro problema que a gente tem visto em
em processo eletrônico, também essa cessão, esse empréstimo do login e senha para pessoas de dentro do mesmo escritório, de ter mais de um advogado ou estagiário compartilhando um login e Super senha só. errado. E aí se perde o prazo, a gente já vi várias vezes de interpor um agravo de instrumentos no processo originário, no último dia do prazo, e aí ele fica, geralmente, dependendo ali da matéria e do órgão julgador, vai considerar intempestivo porque não interpôs o agravo diretamente no tribunal. E quem é responsável por isso? Eu acho que, então, a preocupação mais importante que a gente tem que ter com base na LGPD é observar os deveres de registro. É deixar tudo registrado, faz um contrato com o cliente, deixando claro que está criando um login e senha para ele no meu INSS ou no sistema do Detran, na Receita Federal, seja o que for, e que vai usar esse login e senha para essa finalidade, que é pedir o benefício, encerrou o processo administrativo, salva em PDF, algum formato, entrega o login e senha para o cliente, pede para ele trocar ali em 15 dias, registra isso e joga fora. Né? Não guarda em lugar É, nenhum, isso porque é é um algo. risco muito grande de começar a acumular dados. Né? Eu brinco, Exato. a gente tem os acumuladores compulsivos de dados pessoais. Quantidade não é qualidade. Quanto mais dados a gente armazena, mais risco nós estamos correndo. Principalmente com quem lida com dados de clientes. Eu já fiz um post brincando com isso, que dado de cliente não é conta de luz para você guardar por 5 anos. Se você atingiu a finalidade da coleta daqueles dados, que foi a ajuização, você descarta os dados dos teus clientes. Não faz sentido, são comportamentos que a gente vai reproduzindo sem parar para pensar. Quanto mais dados eu tenho, mais vulnerável eu estou a um vazamento de dados. E é algo que as pessoas não atentam, mas é como tu bem disse, já houve casos de empresas que faliram após um caso assim de vazamento de dados. Quando nós somos advogados, temos um escritório, nós temos que zelar pelo nosso nome no mercado. Então, se acontece um vazamento de dados de cliente, como que isso vai ficar para o nosso nome? Talvez seja uma mancha na reputação irreparável. Então, tomar cuidado de não só implementar a cultura para mim, mas que eu repasse isso aos meus colaboradores, que eu tenha um sistema de delegação de tarefas onde eu consiga monitorar o que é feito, acompanhar quem teve acesso ao quê, quem fez o quê. Existem aplicativos muito bons e interessantes. Normalmente as versões gratuitas eu não gosto de recomendar, porque eu sempre brinco que se você está usando o aplicativo que você não paga nada porque o produto é você. Então, que tenha bons softwares confiáveis, pesquisa a reputação deles, porque tem que cuidar muito bem onde você está armazenando os dados dos seus clientes. E a outra questão que eu também gosto sempre de falar é: pensa se acontecesse alguma coisa com você hoje. Se você desmaiasse, tivesse um problema e não pudesse trabalhar, quem pegasse o teu sistema saberia o que fazer? Saberia como dar andamento aos processos dos teus clientes ou as informações vão morrer com você? Então, isso é algo que também precisa ser cuidado, aproveitar já que estamos nos adequando ao LGPD, estamos informatizando, que a gente tenha um sistema organizado onde o trabalho consiga ir além de você. E eu acho que isso encaixa mais ou menos no que tu vai falar, né? E aí, o que eu queria falar para terminar também é algo que nós não estamos acostumados, a gente vai ver cada vez mais, que é a desjudicialização. Principalmente com empresas que trabalham com dados pessoais, que têm uma grande quantidade de clientes, a gente está vendo já antes já da LGPD entrar em vigor, uma preocupação maior em evitar o processo judicial. E aí, casos mais recentes, até antes da LGPD entrar em vigor, mas com ela já publicada, eu lembro os casos da Netshoes e do Banco Inter, que tiveram incidentes com vazamento de dados, das bases de dados dos seus clientes, e essas duas empresas, a empresa Netshoes e o Banco Inter, firmaram termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, pagando um valor alto, se comprometendo a melhorar as suas medidas de segurança para evitar um processo judicial. Porque nesse caso, um processo judicial para a empresa é uma mancha na reputação, uma falha que vai se renovando cada dia até que esse problema não seja resolvido. Então, a gente vai ver cada vez mais essa necessidade de resolver de forma rápida o problema e muitas vezes sem judicializar o assunto, porque isso só leva a uma prorrogação do problema e uma renovação do problema todos os dias. Exatamente. Então tá, conseguimos encerrar aí com todas as dicas? Acho que sim, né?
Tá certo. Falei nas três, a última era o plano de continuidade de negócio. Isso aí. Então, eu queria te agradecer pela participação, por disponibilizar um pouco do teu tempo para trazer dicas tão preciosas para gente. E, pessoal, se precisar de alguma coisa, é só mandar direct, só pedir ajuda aí. O professor Oscar é super acessível, gosta muito de falar sobre o assunto, então não é sacrifício nenhum tirar alguma dúvida. Nós estamos aqui à disposição. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada. Tchau, tchau.